Olá, Viva. Olá, tudo bem? Muito Rafael Esgriles, boa tarde. Energia 97. Ontem, na sua chegada, você disse que primeiro é vencer para resgatar a confiança da equipe que vinha com 5 derrotas de forma consecutiva, né? Então, hoje o time voltou a vencer, alguns jogadores readquirindo a confiança, o Maicon, que foi muito corajoso, numa má fase, pegar a bola para bater o pênalti. Queria que você falasse um pouco dessa primeira impressão de jogar em casa, receber o carinho da torcida. E a segunda pergunta, com a saída do Pedro Raul, e que você colocou o Matias Rojas, perdeu um pouco de profundidade o time do Corinthians? O que você pretendia com aquela alteração? É claro, Pedro Raul machucado, mas o que você pretendia com o Matias Rojas e não com o Mosquito, por exemplo? Bem, antes de mais, boa tarde a todos. Um prazer poder estar aqui. Relativamente à última pergunta que me fez, relativamente à saída do Pedro e a entrada do Matias, o Matias foi fazer exatamente aquilo que o Yuri lhe foi pedido, criar essa variabilidade de jogo em apoio em profundidade daquele lado, principalmente como estávamos a construir baixo, com o Caetano de um lado, a projeção era dada pelo Fagner, e muitas das vezes juntaram um bocadinho o Yuri ao Pedro, e sempre que um dos médios, o Rodrigo, na primeira parte daquele lado, vinha buscar a bola em zona morta, muitas das vezes vinham o Yuri em apoio e o Matias, é a mesma situação. É evidente que são um bocadinho características diferentes, porque o Yuri é um jogador que gosta muito mais de atacar o espaço, o Matias é um jogador muito mais de jogo interior e muito mais de controlo, e ser ele a dar o último passe, mas estou muito feliz porque quer um quer outro, dentro daquilo que lhes foi pedido, fizeram-no muito bem, porque têm essa qualidade. Relativamente ao Maicon, ao Fagner, ao Cássio, repare que o Fagner acaba por fazer um jogo bastante interessante, acaba por sofrer o penalti, o Maicon acaba por ser ele a assumir, porque é ele que estava dentro daquilo que é o plano que nós delineamos para o jogo, a ser ele o primeiro batedor. Aqui o importante não é quem bate, e os grandes jogadores nestes momentos é que se vê quem é homem, quem é corajoso, pedir-lhes sempre uma equipa e para serem um bocadinho aqueles moleques que gostavam de ser jogadores do Corinthians, sem limites, sem medos e com uma coragem enorme. E o Fagner, o Maicon, neste caso, o Yuri voltou a marcar, e o Cássio, sempre que foi necessário, numa intervenção muito feliz e de grande qualidade, porque ele é um grande guarda-redes, o fez e ajudou muito a equipa. Portanto, este é o caminho de jogadores comprometidos, solidários, competitivos, que estão imbuídos num espírito e numa causa que se chama Corinthians. Obrigado. Antônio aqui, boa Olá, noite, Viva, parabéns como pela está? vitória. Bem. Queria falar sobre o Matias Rojas ainda, dentro desse assunto. O Rojas é um jogador que veio com uma grande esperança de ser um cara criativo, um cara que ia resolver os problemas do Corinthians, principalmente no meio campo e armação. Hoje ele acabou não conseguindo fazer o seu primeiro gol, e ele ficou bem irritado com isso. Um jogador que está querendo realmente fazer gol, vem sendo cobrado pela torcida também. Quanto é importante o Matias Rojas no seu esquema tático? E você acha que ele é esse cara que vai fazer essa função com o Rodrigo Garro? Ou você acha que não dá para jogar os dois juntos? Obrigado. Olha, primeiro, na minha opinião, não, é mesmo assim, todos os jogadores são importantes e são determinantes naquilo que é a nossa forma de jogar, e têm a minha confiança total. É evidente que, na minha opinião, todos os grandes jogadores têm espaço, portanto, e nesse caso, eu reparo que eles acabaram por jogar juntos hoje, tanto o Matias como o Rodrigo, portanto, são jogadores de grande talento, e não é necessário ficar com essa ansiedade de marcar, porque o golo com naturalidade vai surgir, portanto, e muitas das vezes eu costumo dizer que não é só aquele que marca, muitas das vezes aquele que nem toca na bola pode ser e ter um movimento determinante para a concretização de uma finalização de uma equipa. Portanto, estou muito feliz com eles, muito orgulhoso, mas foi apenas um pequeno passo, portanto, de um longo caminho que nós temos pela frente. Acertámos, erramos, temos que trabalhar muito, não é em 2 dias que se constrói uma equipa, mas eu sempre disse, há uma das coisas que esta equipa talento tem, que nunca mais acaba. Mas há uma coisa que eles têm que fazer sempre, que é competir. E se nós competirmos, o talento depois acaba por resolver jogos. E aqui tem muita gente que pode resolver jogos. Obrigado. Antônio, tudo bem? Olá, Viva. Boa noite, Marco Belo, Rádio Transamérica. Gostaria de falar sobre os 2 centroavantes.
o Pedro Raul e o Yuri Alberto, porque você no Coritiba, no Atlético, no Cuiabá, algumas vezes utilizou 2 centroavantes na equipe. Hoje o Yuri entrou, mas o Romero, que teoricamente é o titular, estava suspenso. Eu queria saber se foi uma casualidade ou se você pensa em utilizá-los juntos, e se o Yuri Alberto, mais para o lado, como ele atua hoje, você acha que melhora o desempenho dele? Olha, eu vou-lhe dar aqui uma novidade, é que eu no Cuiabá nunca joguei com 2 avançados. Portanto, toda a gente sabe até aquele avançado que eu geralmente o colocava, e mesmo quando coloquei e jogava com o Isidro Pita, eu colocava na ponta esquerda. As dinâmicas que se criam é que muitas das vezes, de acordo com aquilo que é o movimento e as relações que nós temos, principalmente entre lateral, médio e extremo, ou melhor, ponta, lateral e meia, muitas das vezes é que dá com essa variabilidade que existe entre apoio e profundidade que o Pedro, que é por um lado pode dar e depois há um outro sempre a garantir a profundidade, e pelo lado esquerdo, pelo lado direito neste caso, o Yuri fez muito bem isso, mas é como eu estava a dizer, sempre que o médio baixa e ele entra em situação de jogo interior, mantemos sempre a largura dada e a profundidade pelo lateral, que era o Fagner daquele lado, e o Pedro também a marcar para garantir o afundamento da linha do adversário. Mas isto são dinâmicas que nós criamos em 2 dias, mas que só com a repetição, repetir, porque eu acredito muito na repetição, porque nós temos claramente os comportamentos que nós queremos para a equipa, agora precisamos de treino para repetir, até consolidar e aperfeiçoar cada vez mais aquilo que é a nossa forma de jogar, que nós acreditamos muito, e aqui o Corinthians tem essa valência. Tem jogadores de muita qualidade, e quanto mais qualidade nós tivermos, melhor execução terá essa forma de jogar. E por isso foi uma das coisas que me fez aceitar vir para aqui, é a qualidade destes jogadores, e eu estou muito feliz. Antônio, boa noite, Obrigado. por favor. Henrique Vigliotti, da Identidade Corintiana. Antônio, primeiramente, parabéns pela vitória. A pergunta é a seguinte: o que, mesmo em apenas 48 horas do seu trabalho, ofensivamente e ofensivamente teve do seu dedo em relação à vitória do Corinthians frente à Portuguesa? E também, ao final do jogo, para quem foram os beijos que você enviou em direção à arquibancada naquele momento ali? Eu agora ia dizer que era para a minha sogra. Não, sabe que eu felizmente tenho a minha família aqui comigo, portanto, e sabe que é o alicerce, o meu grande alicerce, são eles, a minha esposa, os meus filhos, e não estou a brincar, estava mesmo aí a minha sogra, os meus pais, que hoje não estão cá, a minha irmã, as minhas sobrinhas, portanto, e sabe que a minha profissão gera muito a minha ausência, portanto, e nessa perspectiva, a minha mulher, por exemplo, é pai e mãe ao mesmo tempo, e portanto, nestes momentos nós queremos partilhar com eles, porque eles são muito importantes na minha vida, são determinantes, e sei o quanto custa eu não estar presente muito na vida deles e ver o crescimento dos meus filhos. Mas isto é uma parte, relativamente a essa já fica esclarecido. E qual era a outra? É assim, como eu disse, nestes dois dias, e fui eu que também fiz muita questão de poder hoje estar aqui presente e dar estes 2 dias, pelo menos. É evidente que não se faz tudo em 2 dias, mas consegue-se dar um mínimo de organização dentro daquilo que são as 2 fases com e sem bola. Dentro da organização podemos trabalhar aquilo que é, em termos defensivos, o nosso início de pressão no tiro de meta do adversário, situações de bloco médio, de bloco baixo, termos posicionamentos claramente definidos e comportamentos claramente que nós temos. Em termos ofensivos, a mesma situação, as situações do início de construção em tiro de meta, portanto, termos a situação curta, de acordo com o adversário, coloca uma linha de pressão a 1, quando coloca uma linha de pressão a 2, portanto, há uma panóplia enorme de comportamentos que têm que ser trabalhados, e é evidente que as bolas paradas, que para nós são determinantes e fundamentais, e sempre foram naquilo que é a nossa forma de jogar, porque ela pode determinar jogos para um lado e também pode desbloquear para nós. Portanto, estou muito feliz por aquilo que eles se comprometeram a fazer, que foi quase em contrarrelógio, mas há uma coisa que eles não se abdicaram de fazer. Tentaram fazer sempre tudo, como eu disse, há acertos, houve erros, mas há uma coisa que eles deram, foi a vida, e competiram, e por isso
eu como treinador e o clube estamos muito agradecidos a eles hoje. Obrigado. Antônio, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Bruno Faria, da Rádio CBN. Me chamou a atenção hoje que o Caetano atuou como lateral esquerdo, ao mesmo tempo como defensor. Ele tinha funções diferentes com e sem a bola. E eu queria entender um pouco mais se você pretende fazer isso para o esquema tático do Corinthians, atuar com 3 defensores, e se você pensa na possibilidade, por exemplo, de trazer o Matheus Bidu de volta, já que hoje você tem o Hugo como lateral da função, o Palácio está machucado, se você pensa nessa possibilidade. Obrigado. Olha, o Caetano jogou claramente como lateral. Portanto, agora as dinâmicas em construção é que nós promovemos para este jogo, e porque entendi que era dessa forma, construir com o lateral baixo do lado esquerdo e o lateral alto pelo lado direito. Mas também foi numa perspectiva também de criar e dar dimensão física ao jogo, com a inclusão do Arthur, do Raul, porque as bolas paradas nós também são pontos essenciais num jogo de futebol. Aumentámos um bocadinho a estatura também com essa preocupação, aumentar um bocadinho a agressividade, e tem muito a ver com essa escolha. O Caetano desempenhou muito bem a sua tarefa, e o Hugo, quando entrou, também não ficou a dever nada. O jogador também de grande qualidade, com confio imensamente, e feliz o treinador que pode ter essa facilidade, de acordo com aquilo que é a estratégia do jogo e aquilo que eu quero para o jogo, escolher um ou outro, porque têm os dois características diferentes. Boa noite, Antônio. Obrigado. Yuri Queiroga, aqui da Band News FM. Ainda sobre esse ponto da escalação do Caetano, dos papéis que ele desempenhou, mas não necessariamente em relação a ele, sim ao Wesley. A escalação do Caetano nas funções que ele desempenhou, você acha que deu um pouco mais de segurança para que o Wesley pudesse jogar à sua maneira? Ele que é um jogador que é muito conhecido por ser mais agudo, do 1 contra 1, de buscar mais o drible? Pronto, obrigado pela pergunta. É muito isso, é jogar com as características dos jogadores. Repare que o Fagner foi ele que nos deu a largura pelo lado direito. Essa garantia de construção a 3 com o lateral baixo com o Caetano dá-me a projeção e a largura dada completamente ao Wesley, porque ele é realmente um jogador que gosta de receber a bola na largura e depois apostar muito nas situações de 1 contra 1, onde ele é forte, e se ele não receber na largura, pode ser alguém que por dentro, muito provavelmente, ou o Garra ou o Maicon, solicitar a desmarcação em profundidade do jogador, porque o jogador é um jogador bastante versátil, muito rápido, muito criativo, e que nos dá essas valências. Foi nessa perspectiva que eu pensei o jogo dessa forma. Repare que depois acabámos porque o adversário acabou por nos começar a condicionar de outra forma. Na segunda parte começámos a construir com os laterais baixos, portanto, mas isso são dinâmicas claramente que daqui a 1 ou 2 meses os jogadores já quase, como dominam aquilo que é o modelo e a forma, já quase nem precisam do treinador ali no banco aos gritos para determinar aquilo que se deve fazer ou não, de acordo com aquilo que é o comportamento do adversário. Portanto, mais uma vez, estou muito feliz por aquilo que eles fizeram, e pelo menos aquilo que tiveram uma intenção clara de fazer aquilo que lhes foi pedido. E depois há uma coisa que é inegável. Portanto, eles foram autênticos competidores, e só assim é que vamos conseguir ganhar mais jogos. Mas, como eu digo, pés bem assentes no chão. Foi apenas um jogo que nós conquistamos, e na quarta já temos que nos preparar da melhor forma, porque é um jogo onde nós vamos querer competir e vamos dar tudo para ganhar os 3 pontos. Obrigado. Boa noite, Antônio. Boa Plácido noite. BS da TV Globo. Bem-vindo ao Corinthians. Muito obrigado. O Yuri Alberto é um cara que vive uma relação de amor e ódio com a torcida do Corinthians, né? Muitas vezes ele é pressionado, cobrado, e hoje, depois do gol, ele foi ovacionado. Queria saber como você vê o lado psicológico do Yuri Alberto nesse momento, como é que está esse lado mental dele mesmo, e se em 48 horas já deu para cair a ficha e sentir que você é técnico do Corinthians. É uma emoção, obrigado pela pergunta, é uma emoção muito grande eu estar nesta cadeira. Posso dizer que é uma cadeira de sonho, portanto, e que hoje acabo por concretizar o primeiro jogo ao serviço deste colosso do futebol mundial, portanto, isso não dá para fugir a isso. Relativamente ao Yuri, o Yuri é um grande jogador de futebol. Portanto, eu sou um fanzaço do Yuri.
Não é por isso, por eu ser fã, que ele vai jogar sempre. Portanto, aqui joga quem tem rendimento. Mas o Yuri é um jogador de grande qualidade. Qualquer equipa no mundo gostaria de ter o Yuri. Vamos resgatar o Yuri, trazer o Yuri para a gente. É um menino fantástico, um jogador determinante que pode a qualquer momento decidir um jogo, um jogador muito comprometido com a fase defensiva, um jogador muito inteligente naquilo que são os movimentos e nessa variabilidade entre apoio e profundidade, um jogador bastante interessante. E hoje foi feliz, merece ser feliz e vai continuar a ser feliz, como o Cássio, que é um histórico que já deu muitas alegrias e hoje já nos deu, porque foi importante sempre que foi chamado, porque é assim que os grandes guarda-redes são. E merecem o nosso respeito e o nosso carinho, pelo menos o meu. O Fagner acaba por sofrer o penalti e fez um jogo extremamente interessante, portanto um jogador comprometido, e o Maicon também, portanto são jogadores de grande qualidade que vão continuar a ajudar o Corinthians. Hoje ajudaram, mas vamos celebrar hoje, porque amanhã temos que virar rapidamente a ficha e pensar no próximo jogo contra o Botafogo, que é extremamente importante para nós, porque queremos continuar a somar vitórias, porque é essa que nos vai cada vez mais fortificar e tornar-nos cada vez uma equipa mais competitiva e uma equipa com capacidade em qualquer campo, contra qualquer adversário, de disputar os jogos. Obrigado. Antônio, boa noite. Olá, boa noite. Alex Dinarte, da Central do Timão e da Rádio Coringão. Recente, o Vitor Pereira, o último técnico mais longevo aqui no Corinthians, né, nos últimos anos, deu uma declaração ao Meu Timão, outro portal segmentado, tecendo elogios ao seu trabalho, né? E você disse que falaria com o Vitor Pereira. Então, queria saber se você falou com o Vitor Pereira e, né, se você pode revelar alguma coisa dessa conversa, o que ele passou para você, né, para poder ocupar de fato essa cadeira que você está ocupando hoje. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela pergunta. Eu vou falar, mas ainda não o fiz, porque ainda nem quase tive tempo para dormir durante estas 72 horas. Têm sido bastante intensas, bastante trabalhosas, de preparação da equipa, de preparação do adversário, de preparação da estratégia. Tenho muito respeito pelo Vítor, um treinador que eu admiro, e eu sei que isso é recíproco. Fez um belo trabalho aqui e eu espero ter a mesma felicidade que ele teve. Obrigado. Obrigada, Antônio, a todos que nos acompanharam. Boa noite, até a próxima. Boa noite e bom trabalho a todos. Obrigado.